Minha saudação a todos os queridos amigos do GEB, dessa querida Algés, querida Lisboa, aos nossos irmãos portugueses que tanto amamos, que possamos, a partir desse momento, fazermos uma reflexão sobre a nossa proposta de falarmos um pouco sobre aprendendo a amar os inimigos. Nós aqui diretamente do Brasil, levando então nesse nosso abraço e essas nossas reflexões aos queridos irmãos portugueses. Então, vamos inicialmente fazermos a nossa prece, vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, que diuturnamente nos traz alentos, nos traz força, nos traz um profundo amor, o amor do Pai, para que possamos enfrentar os nossos dissabores, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, mas, sobretudo, Senhor, agradecermos a oportunidade que nos dás de aqui estarmos nesta encarnação, amparados também por grandes amigos e irmãos encarnados, para que possamos, Senhor, enfrentar estas dificuldades, superá-las e evoluirmos todos na construção da nossa felicidade. Possa, Senhor, olhar por nós nesse momento, olhar também por todos aqueles que estão enfrentando sofrimentos, devido a perdas, devido às enfermidades e devido, sobretudo, Senhor, a essa pandemia que atinge a todos os recantos do nosso planeta. Possa, Senhor, tua mão amiga e fraterna envolver, proteger e amparar a todos. Que assim seja. Então, vamos conversar um pouco com vocês sobre essa temática, que se trata de falarmos sobre aprendendo a amar os inimigos ou o inimigo oculto. Nós sabemos, através das nossas reflexões e principalmente através dos grandes espíritos como Emmanuel, mentor de Chico Xavier, para que entendamos, através dos seus ensinos, as situações que nos envolvemos e que estamos vivenciando nesse momento ainda de bastante sofrimento. O próprio Emmanuel nos diz que, evidentemente, nesse momento, é fácil a gente estimar os que nos amam. E é fácil valorizarmos os que nos servem, apoiarmos os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem e louvar os que nos reverenciam. E também auxiliar ou ajudar os companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Isso é muito fácil. Mas em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes muito mais elevadas, muito mais altas. Porque é necessário que desculpemos os nossos ofensores. É necessário que oremos por eles. Compreender os que nos desajudem. Respeitar os que nos desaprovam. Abençoar quantos nos criem problemas. Prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Aprender a admirar os opositores
naquilo que lhes demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsideram ou hostilizam. Pois como é fácil de anotar quando tudo agrada, quando se trata de agir segundo nossos padrões de vivência e nos lisonjeiem a personalidade. Então, o Cristo nos traz isso, nos dizendo que é necessário colaborar, que colaboremos na construção do reino do amor, mas com a obrigação de que maneira? De erguer-nos mais altos, para que esqueçamos o nosso orgulho e principalmente o nosso egoísmo. E aí sim nós temos que realizar algo diferente. É nesse capítulo que nós abordaremos, é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós nos propusemos, então, a entender um pouco do que efetivamente nós temos que fazer. O que é amai os vossos inimigos? Qual é o objeto desse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo? O que é amar o inimigo? E como fazê-lo? Jesus nos traz preciosidade através de Mateus, que nos relata, que nos diz, e está nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? E se saudardes senão vossos irmãos, que fazem mais do que os outros? Não fazem assim também os pagãos? E São Mateus conclui: digo-vos o que Jesus nos trouxe. Digo-vos que se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, nós vamos ver que nesse grande capítulo, que é trazido por Kardec, nos ensinamentos do Cristo, nós temos que entender os nossos relacionamentos, como nós agimos com os nossos afetos e como nós agimos com os nossos desafetos. Porque não é fácil dedicar afeição ao inimigo declarado, que ameaça a nossa paz e os nossos momentos de alegria. Não é assim que acontece com todos nós? Naquele que nós temos, entre aspas, como desafeto ou como inimigo, mas ainda que nós não percebamos, nós já começamos a amar muito desses inimigos camuflados que partilham a nossa vida diária, a nossa convivência. E muitas vezes nós não entendemos por que nós temos muitas vezes tantos dissabores em nossos relacionamentos, muitas vezes mais estreitos. Porque é na família que estão esses inimigos do passado, nossos inimigos que estão camuflados. E eles estão entre nós nos mais variados graus de parentesco. Então, muitas vezes, nós não entendemos porque nós temos dificuldades com alguns de nossos familiares. Seja pai, seja mãe, seja irmãos, seja os agregados que vão chegando, cunhados, cunhadas, tios, primos, enfim, todos os graus de parentesco que nós temos. Porque aí nós vamos começar a entender nessas dificuldades que nós temos, nessas relações muitas vezes conflituosas que não entendemos, e sentimentos que manifestamos, o que manifestam, muitas vezes que objetivamente, sem nenhum viés desta vida,
que justifique tantas aversões ou tantas malquerenças, ou também de outros, se nós temos tantas afinidades e bem-querenças. É nesse sentido que nós vamos ter que entender. Aí nós vamos ver que nós temos, às vezes, um pai tirano que nos escraviza a nossa vontade, impedindo-nos a nossa realização íntima, muitas vezes com imposições, predominando sempre a sua maneira de ser, causando-nos muitos dissabores, esse pai tirano. Muitas vezes nós temos um irmão, uma irmã, que nos agride a nossa conduta, a nossa maneira de agir, a nossa conduta íntegra, nossos ideais nobres, que muitas vezes nos causam dissabores, não entendem o nosso caminho. Normalmente, quando nós nos embrenhamos mais para entender esse ser integral que somos e partimos para nos aprofundar nos estudos, na compreensão, na dedicação ao próximo. Quantas dificuldades nós daí verificamos, que muitas vezes os irmãos, por mais tempo de convívio que tenhamos, não compreendem muitas vezes a nossa percepção e a nossa transformação. Também temos a consequência das mães, muitas vezes, transtornadas emocionalmente. Os papéis podem ser invertidos, como eu falei, pode ser uma pai, uma mãe, enfim, podem inverter seus papéis. Mas é uma mãe, muitas vezes, transtornada, insegura, desequilibrada, que nos pressiona com chantagem emocional. Muitas vezes é um filho rebelde que temos e que nos falta com respeito e nos amargura o coração. Frequentemente, quantas situações, quantas aflições nós vemos hoje em dia no ambiente familiar, em virtude da falta de amor, da falta de respeito. Vemos também o marido exigente, aquele marido muitas vezes extremamente orgulhoso, extremamente egoísta, que sufoca a liberdade da mulher, sufoca a maneira dela pensar, dela agir, cerceia seus passos, muitas vezes impedindo-a de ter as suas decisões. Nós temos a esposa mal-humorada, que muitas vezes mantém o marido cativo a seus caprichos, a seu egoísmo. Também o papel pode ser também invertido, né? Nós temos aquele familiar irônico, debochado, que não poupa as críticas aos propósitos sinceros. Então, nós vemos nessa sucessão de papéis familiares, muitas vezes, de uma maneira simplificada, trazendo aqui, o quanto nós temos de dificuldades, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, e não entendemos, muitas vezes, por que tantas oposições, muitas vezes, e tantas aflições que nós sentimos e muitas vezes causamos também aos nossos familiares, em virtude desses sentimentos que trazemos em nós e que é trazido neles, nos causando muitas vezes tanto dissabores. Nós vemos também situações que nos se apresentam hoje em dia em relação ao nosso trabalho. Nós vemos colegas de trabalho que não entendemos por quê, nos aparentam muitas vezes, nos endereçam antipatias profundas, muitas vezes palavras agressivas, mesmo que nós nunca tenhamos entrado em atritos, discussões, e também nunca tenhamos convivido desde então, nós não entendemos por que gera tanta agressividade, muitas vezes, tanto dissabores e tantos prejuízos. Nós vemos também aquele companheiro de ideal, muitas vezes, que está aonde nós mais nos dedicamos, que por ver muitas vezes que a pessoa se salienta um pouco por a sua dedicação, o seu afeto, ela está sempre pronta, devido à inveja, a dificultar o caminho nosso, causando-nos dissabores. Vemos também, então, uma série de
de situações adversas no nosso convívio, então, seja familiar, seja social, seja no trabalho, e muitas vezes nós não compreendemos, porque muitas vezes nossa atitude é totalmente diferente, e a nossa proposta, inclusive, é de congraçar, de fraternizar, e nós não entendemos. Então, nós vamos ver e vamos procurar entender o que a doutrina espírita nos explica através da reencarnação. O que ela nos diz a respeito dessas dificuldades, dessas mazelas, de sentimentos adversos que nos causam tantos constrangimentos e muitas vezes sofrimentos. Ela nos diz que são adversários antigos que retornam com a promessa de auxílio, de ajuda, na forma de quê? De compreensão, de tolerância, de paciência e perdão, a fim de que o veneno do ódio se desvaneça no bálsamo do amor. Nós vemos, e esse capítulo, ele frisa enormemente essa situação, porque nós estamos todos aqui para avançarmos, para evoluirmos, para melhorarmos, e infelizmente nós trazemos os nossos débitos passados, e esse capítulo trata muito bem disso, que trata profundamente do perdão, porque se nós não entendermos isso, porque trazemos as nossas qualidades e trazemos nossos defeitos, e junto a nós estão os nossos créditos e os nossos débitos, e estão os nossos queridos que estão vivenciando conosco nesses relacionamentos, que têm também débitos e também têm nossos créditos. E, enfim, nesse entrosamento, nesse relacionamento, para que aprendamos, através dessas dificuldades de relacionamentos, nós superarmos as nossas imperfeições. E nós sabemos que isso também é trazido através, nessa vinculação que temos, de débitos de muitos espíritos desencarnados que se encontram ainda, estão motivados ainda a nos cobrarem determinadas coisas, através de que maneira? São nossos inimigos desencarnados, que estão muitas vezes muito próximos a nós, porque nos afinamos, e devido à ódio, à vingança de vidas passadas, e mais as nossas imperfeições morais, eles nos vêm para nos obsedar, porque nós, através dessas dificuldades que temos e as nossas imperfeições, nós nos atraímos, e aí vem esses quadros obsessivos, né, que nós sabemos que a ação persistente é de um mau espírito, que vem sempre para nos prejudicar, e é sempre o resultado, então, do quê? De uma imperfeição moral, que nos dando acesso a um espírito inferior sobre outro, então, que nos causa grandes problemas. Então, muitas vezes, que nós não entendemos nesses relacionamentos, nós entre encarnados, que, como graça, muitas vezes, discussões e situações, que nós, muitas vezes, momentaneamente, não entendemos. Uma palavra foi mal colocada, um pensamento veio, e nós nos deixamos absorver, muitas vezes, e começamos a entrar numa discussão e causamos grandes problemas. Ocasionado por quê? Por um quadro obsessivo. Porque a obsessão, ela influencia atitudes errôneas, e ela vai causar prejuízos enormes em nossos relacionamentos. Então, se nós não mantivermos em harmonia, em pensamentos elevados, em preces, enfim, no desejo de praticar o bem, nós vamos ver as consequências disso, que podem levar a desajustes no próprio casamento, ocasionado pelas nossas incúrias e pelas nossas maneiras de assimilarmos esses pensamentos, esses envolvimentos negativos, que vêm através desses sentimentos que abrigamos, e aí, através desses sentimentos, atraímos obsessores que nos causam os problemas. E muitas vezes vai causar, devido ao nosso orgulho e egoísmo, grandes atritos, causando muitas vezes grandes disputas familiares, que nós vemos
as grandes mazelas e os problemas que advêm depois futuramente, o que nós trazemos já de vidas passadas, grandes sofrimentos, todos relacionados o quê? Ao sentimento maior, sempre relacionado com a culpa e sempre relacionada com a mágoa nesses relacionamentos que trazemos. Então, dentro dele, nós vamos ver que frequentemente acontecem através das nossas aberturas para que venham esses obsessores, e muitas vezes uma simples discussão por uma simples desavença levam a profundas disputas familiares e a conflitos intensos e seguidos no lar. Nós vemos, e é muito comum vermos pessoas questionando muitas vezes acerca de por que reencarnamos com pessoas da família pelas quais nós alimentamos profundas e inexplicáveis antipatias. E aí nós começamos a entender, e também isso nos leva nos locais de trabalho também. Os obstáculos no trabalho, essas antipatias gratuitas na convivência que não entendemos, essas intrigas comprometedoras que muitas vezes somos envolvidos, ou nós também envolvemos as outras pessoas, também muitas vezes relacionado a referências caluniosas, as desarmonias entre os companheiros. Nós vemos também envolvimentos lamentáveis de entes queridos em situações menos dignas pelas tentações de toda a espécie. Nós vemos hoje em dia um desregramento dos bons costumes, porque a moral do Cristo que ele nos traz trouxe há 2000 anos e ela permanece. Nós vemos que efetivamente nós estamos vivenciando um momento de profunda transformação também nos conceitos morais. Por isso essa pandemia veio para nos trazer grandes reflexões. Não é para nada que praticamente todos os países do nosso planeta Terra pararam em virtude do coronavírus, trazendo-nos muitas vezes profundas reflexões nesse momento de isolamento compulsório que todos enfrentamos, e aqui no Brasil, na nossa região, no momento não está diferente, está mais intensificado que vocês ali em Portugal, mas permanecem nesses cuidados, e nós vemos que há necessidade de nós reformularmos muitos conceitos e principalmente reformularmos as nossas atitudes em relação às pessoas que amamos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, todas as pessoas, enfim, que nós nos relacionamos. Então, é em cima disso que nós temos que entender essa situação. E é importante, nesse capítulo, aprender a amar os inimigos, para que entendamos efetivamente o que Jesus e Kardec didaticamente nos traz. No capítulo 12, também, nos itens 9, 10 e 11, é falado sobre as instruções dos espíritos, que fala sobre a vingança, o ódio e o duelo. Nós vamos nos deter um pouquinho mais sobre o duelo, porque isso tudo está relacionado. Nós sabemos que o próprio duelo era algo que, quando nós nos transportamos a palavra, era algo que, em torno de um século atrás, ainda eram perpetuados e esses tipos de atos para, entre aspas, lavar a honra. Então, quanto suicídio indireto e quanto assassinato era efetuado através disso. Mas nós vemos que, hoje em dia, não se utiliza mais armas de fogo, ou armas como punhais, espadas, enfim, outros elementos, outros meios, para eliminar o nosso desafeto. Nós utilizamos de outra maneira. Nós utilizamos de uma forma muito mais sutil, nós duelamos de outra maneira, porque o ímpeto de duelar ele se mantém ainda no dia de hoje, mas através de outra maneira, muito mais, fere muito mais, que é a fala, o falar, porque normalmente acontece, nós estamos conversando e quando somos contrariados, a conversa nos irrita,
muitas vezes por uma palavra mal colocada, nós já iniciamos uma discussão, já iniciamos uma briga verbal, é assim que acontece. Então, nós vamos percebendo que o duelo, ele nos traz grandes embates e nos causa aflições e causamos prejuízos a muita gente. Nós vemos que André Luiz, através do Antônio Badui Filho, nos traz nesse livro Vivendo o Evangelho exemplos maravilhosos sobre isso. Porque quando nós estamos conversando e diz ele, e a conversa te desagrada, normalmente se começa uma discussão. E o que é isso? É um duelo. É o duelo da impaciência. E o panfleto te injuria. Nós falamos em panfleto, seria um texto escrito em estilo violento, que pode ser também hoje feito através do WhatsApp, do próprio e-mail ainda, mas é algo que nós a nós dirigido de uma maneira violenta, debochada, difamatória, e que a gente faz muitas vezes sabendo que é em verdade, a gente contesta com virulência. O que é isso? É o duelo da intolerância. Quando nós estamos, através de um diálogo, conversando com alguém, com amigos, algum comentário te ironiza, e o que a gente faz? A gente escolhe a desforra, a gente não aceita. É o duelo da ignorância. Quando a crítica nos incomoda, desacata-se o oponente. O que é? É o duelo da grosseria. É tudo o que acontece em nossos relacionamentos, nas nossas vivências diárias. Quando o gesto nos agride, o que nós fazemos? Devolvemos o ataque. O que ele nos diz? É o duelo da violência. Se, eventualmente, aí nós sofremos alguma agressão física, mesmo que seja uma pequena agressão, um simples tapa, e se o tapa, então, te surpreende, o que acontece? Nós, pelo nosso grito, já partimos para a briga. O que é isso? É o duelo da vingança. Perdão. O cidadão te questiona. Tu respondes com o poder. O que é isso? É o duelo da prepotência. E André Luiz conclui nos dizendo: se te sentes ofendido e como resposta também ofendes, isto significa que o duelo de outros tempos ainda existe, com a diferença de que, em vez da espada ou da pistola, utilizas como armas o quê? A falta de caridade. Esse chamamento que ele nos traz para que façamos. E nós temos também, consequentemente, os duelos domésticos, que é muito comum ocorrer. Perdão, o duelo doméstico. Normalmente, num relacionamento, exemplificando, a esposa se irrita. O marido não desculpa por uma colocação mal feita. E o que acontece? Fica com uma mágoa entre eles, ele sentindo. E essa mágoa se prolonga. Muitas vezes o companheiro, seja ele qual for, ele erra em alguma atitude, em alguma palavra mal colocada. Então, a mulher não perdoa. E o que acontece? A intolerância se mantém. Vai causando um desgaste entre o casal, entre o familiar. Muitas vezes o filho, por sua imaturidade, ele desafia os pais. Mas os pais não relevam. Não entendem muitas vezes. Não há diálogo, não há compreensão. Não significa conivência. Então, o que acontece? A desavença se instala. E muitas vezes, desavenças que se perpetuam por muitos anos e uma vida inteira. Muitas vezes, o irmão desacata, através de uma atitude, através de um dizer. E o que acontece? O outro reage prontamente e se estabelece um conflito. Muitas vezes um tio, um parente muito próximo, ironiza alguma situação, algum comentário.
prontamente, se for um tio, um sobrinho, devolve prontamente a ofensa. Logo, a convivência se altera. E nós vemos quantas famílias, por uma discussão muitas vezes tola, vazia, boba, fútil, nunca mais se fala. Muitas vezes o genro agregado critica, e o sogro não aceita, o sogro revida. E logo que uma contenda vai persistir, muitas vezes, nesses relacionamentos, que é normal ocorrer, quando é o genro com a nora. Muitas vezes a sogra que provoca, e a nora, em vez de ficar na dela, hostiliza. Pronto, aí vai permanecer sempre uma discórdia, e já nasce aí uma dissensão entre a família. Muitas vezes o neto, também por sua imaturidade, ou por consentimento de outros, que hoje em dia as crianças mais mandam que os adultos, em virtude dessa permissividade, o neto desrespeita, mas o avô não suporta. E aí o clima desanda, e nós vemos quantos problemas relacionados com isso, pela falta de respeito, a falta de limites. Muitas vezes o cunhado na casa prejudica e causa um problema. A família reclama e também o ambiente vai se complicar. Muitas vezes o relacionamento entre os primos, por um motivo ou outro, se desentende, começam a se agredir mutuamente e vai mantendo um mal-estar. Por isso as dissensões e muitas vezes os afastamentos das próprias famílias. Nós temos também, hoje em dia, nós vemos o duelo social. Nesse contexto social, devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, que o duelo social ele convive dissimulado na convivência diária. A quem nós gostamos, mas nós tratamos de uma maneira, mas quem nós antipatizamos, muitas vezes, pelas nossas intenções de progressão, etc., nós realmente utilizamos muito da malquerença, de falar mal da pessoa. Isso é muito comum, né? Então, nós vemos que o duelo social, ele sobrevive dissimulado nessa convivência, eu disse. Porque nós temos ainda através dos nossos inimigos íntimos, que ainda é o egoísmo, o despeito, a inveja, a nossa prepotência derivada do orgulho, a nossa arrogância, e nós sabemos disso, porque em outras épocas, o duelo social ele era movido por o orgulho para lavar a honra com o sangue do desafeto. Mas agora, nosso egoísmo, nossa vaidade, para garantir o que? O nosso sucesso e posição de evidência na vida social, e muitas vezes nos leva a difamar, falar mal das pessoas, causar graves prejuízos. Mas algo que efetivamente nós temos que pensar é muito mais nesses nossos inimigos íntimos, que todos nós trazemos. Estes são os que nós efetivamente temos que trabalhar. E quais são esses inimigos íntimos? São alguns inimigos que se alojam na intimidade de nossa alma e vão impedir o nosso progresso espiritual. É esses que são nossos grandes inimigos que nós não temos que acolher, e sim nós temos que trabalhar para colocar no local deles virtudes. E quem são esses nossos inimigos íntimos? É a inveja, é a ingratidão, é o orgulho, é o despeito, é o desânimo, é a vingança, é a irritação, a violência, a raiva junto com a violência, a indolência, o egoísmo, a preguiça, a mentira, a hipocrisia. Todos esses sentimentos que albergamos ainda, essas nossas viciações, esses sentimentos negativos que trazemos, todos eles orquestrados pelo nosso orgulho e nosso egoísmo. Esses sentimentos que fazem que nós tenhamos temos dissabores nos nossos relacionamentos e causemos dissabores aos nossos familiares, aos nossos amores,
e a todos os que convivemos, causando-nos muitos problemas, e também nós recebendo, consequentemente, pelas nossas atitudes, pelos nossos defeitos, também grande influenciação por parte dos outros, nos causando grandes problemas. Então, nós sabemos que o que nós temos que fazer? Nós temos que amar o próximo, ainda que ele tenha inimizade, mas não dê nenhum amor a esses inimigos íntimos. Amar o próximo, sim, nós temos que tratá-los diferentemente do que trata um amigo, evidente, porque amigo, a relação de amizade nos traz um sentimento de ternura, é diferente, e Jesus é muito pródigo em nos explicar isso. E nesse capítulo também, no 12º, Kardec nos traz grandes auxílios e reflexões, porque nós não conseguiremos nunca amar o nosso inimigo se nós não aprendermos e entendermos que nós temos que empregar em todas as nossas atitudes a verdadeira caridade, é fazer o bem indistintamente. É claro que existe um diferencial. Nós não podemos tratar um inimigo como nós tratamos efetivamente um amigo, pela ternura que nós sentimos pelo nosso amigo. É sempre bom, é um sentimento nobre, aconchegante, caloroso, quando nós encontramos os nossos afins. Mas o sentido de amar os nossos inimigos é para que não desejemos a eles o mal, que nós podemos não conviver mais estreitamente, mas nós temos que agir com lisura, de uma maneira nobre, elevada, e também vibrando quando ele melhore, ele tome atitudes mais condizentes. É não desejar o mal, e entender, porque quem erra muitas vezes, e seguidamente acontece também conosco, quando nós tomamos atitudes muitas vezes impensadas, não refletimos, agimos instintivamente pelo nosso orgulho, e causamos muitas vezes grandes problemas, e depois vem a culpa que nos atinge. E muitas vezes, sem querer, uma palavra mal colocada, nós magoamos. Então, em relação aos inimigos, nós temos que ter esse outro olhar. Embora não o tratemos mais efusivamente, mas tratemos sempre com dignidade, com bom senso, nesse sentido de equilíbrio, para que também ele tenha a oportunidade de evoluir e melhorar. Porque quem agride, quem está mal, quem causa, é porque não está bem. E nós sabemos disso. Então, fatalmente, isso vai ocorrer. Eu quero trazer para vocês um artigo fantástico que está na revista da Federação Espírita Brasileira, o Reformador, e esse artigo é de maio de 1868. E ele nos traz umas reflexões profundas. Esse artigo foi recebido pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, e é uma psicografia de Emmanuel. Ele nos diz: o amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. Porque o amigo só nos acarinha. O inimigo, ele nos traz proveitos, ele é o nosso grande professor. Porque o companheiro, o amigo, ele enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor do que sejamos capazes. Ele está sempre ao nosso lado, mesmo vendo nossos defeitos, ele nos auxilia. Mas o adversário, ele identifica os nossos erros, o adversário, o nosso inimigo. Então, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. Ele vê nossos erros. O amigo, ele se rejubila conosco diante dos pequeninos trechos da tarefa executada. Tudo que nós fazemos, ele aceita. E se não fazemos tão bem, ele também aceita. Já o inimigo, não. Ele nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. Ele não vê simplesmente aponta o pequeno trajeto que tínhamos feito. Ele vê todo o trajeto maior que não fazemos. Ele nos aponta os nossos defeitos. Porque o companheiro sempre nos dá força, diz Emmanuel. Mas o adversário, o que ele faz? Ele nos mede a resistência, para ver se fraquejamos, para ver se nós temos
através das nossas debilidades, força de vontade para superar e fazer efetivamente o que temos. Ele está sempre nos testando, o amigo está sempre conciliando e nos desenvolvendo. Então, quem nos estima, que nos ama, que gosta da gente, frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, não só para induzir-nos a trabalhar. Agora, quem, ao contrário, nos hostiliza, porém não nos nega valor, porquanto ele não nos ignora. E combatendo-nos, ele reconhece-nos a presença em ação. Vejam aí. Ele não está simplesmente ignorando a nossa capacidade. Ele nos hostiliza para realmente vermos se realmente nós temos a capacidade de efetuar o que devemos, ou se realmente é apenas uma falácia e não fazemos. Então, na fase deficitária de evolução, continua Emmanuel, que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja, mas também precisamos do inimigo que nos observa. Então, sem o companheiro, que nós precisamos, é evidente, desse companheiro, desse amigo, nós estaremos sem apoio, mas também sem um adversário, o inimigo, entre aspas, ser-nos a indispensável enorme elevação, para que não tombemos em desequilíbrio. Isto porque o amigo traz a cooperação e o inimigo, ele forma o teste. Então, conclui Emmanuel, qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário. Veja bem que ele diz: qualquer servidor de consciência tranquila vai se regozijar com o amparo do companheiro, do amigo, mas também tem que se igualar, deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário, que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. Sabemos que, então, que sempre o adversário, o inimigo, nos mostra as nossas deficiências, e através dele, deste professor, que nós temos que utilizar o que ele nos mostra para que efetive em nós a transformação que se faz necessária. Porque o amigo nos aceita com nossos defeitos. O adversário nos mostra e mostra para todos os nossos defeitos. Então, ele nos traz uma crítica muito construtiva quando nós temos esse entendimento. Porque Jesus nos fala, e Jesus foi peremptório em nos recomendar: amai os vossos inimigos. É por isso que nós temos que entender essa máxima, dessa lição profunda que Jesus nos trouxe, referendada pelos apóstolos, e agora também didaticamente nos mostrada de maneira muito mais clara por espíritos como um espírito que nem Emmanuel e tantos outros que nos trazem preciosidades. Então, concluindo, nós vemos o que que Emmanuel nos diz, que saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Dessa maneira, com essa compreensão, vai caindo aos nossos preconceitos que temos para os nossos desafetos, entre aspas, adversários inimigos, para que possamos avançar, porque é através deles que nós vamos corrigir todos os nossos defeitos e nós vamos deixar emergir em nós as nossas virtudes. E, consequentemente, nós vamos, de uma maneira mais ampla, efetivar essa preciosidade dos ensinos do Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos.
fazer o bem sem olhar a quem. E nós vamos construir em nós, através dessa transformação, o reino de Deus que todos queremos, o reino de paz e de harmonia. E se nós estivermos em paz e harmonia, nós estaremos, consequentemente, transformando a psicosfera de onde nós vivemos, no nosso lar, num lar mais harmonioso, mais equilibrado, mais tranquilo. Efetivamente, nós levaremos essa psicosfera aonde estivermos, auxiliando no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, nos envolvimentos sociais que temos. Então, esse capítulo é notável, porque quando nós entendermos e compreendermos a capacidade que nós temos com esse entendimento de perdoar as pequenas falhas, os pequenos problemas que todos nós trazemos ainda nesse estágio evolutivo que temos, no sentido de agregar, de entender. Muitas vezes nós temos um determinado tipo de compreensão para um momento, para alguma situação, mas, consequentemente, em outra situação, o nosso irmão, o nosso pai, seja o papel familiar ou de amizade, ou de conhecimento, ou enfim, de relacionamento que tenhamos, essa pessoa também pode ter outro olhar e também ser indulgente para conosco. Porque é através da indulgência, da fraternidade, da solidariedade, desse entendimento, que nós vamos nos transformar e transformar no mundo que todos queremos, um mundo mais solidário. Procurar olhar para o próximo. Nós podemos desarmar, muitas vezes, situações que estão se criando pelo simples fato de nós darmos um sorriso, darmos uma palavra amiga, efetuarmos um pequeno gesto de desprendimento. E isso é efetuar a caridade, como Cristo falou, é realizar o bem. O bem que quem mais se beneficia é aquele que exala, aquele que age. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, como referência a alguns livros que eu trouxe como referência, e gostaria, antes de encerrar, agradecer mais uma vez a oportunidade bendita aos amigos queridos de Portugal, por sua atenção, por a sua amabilidade e pelo afeto que sempre recebemos através desses contatos, agora através desse contato online, mas com certeza, apaziguando essa pandemia, esperamos futuramente estarmos aí presentes para dar um abraço e termos um contato muito mais amplo e fraterno. Então, eu agradeço a atenção dos senhores. Vamos, então, encerrar a apresentação, agradecendo mais uma vez pelo prazer de estar com os senhores, solicitando a Jesus, então, que nos envolva novamente através dos nossos protetores, nossos anjos guardiães, para que possamos, Senhor, reforçar as nossas forças, reforçar, Senhor, as nossas intenções no trabalho do bem, para que consigamos sobrepujar as dificuldades que temos devido ao nosso orgulho e nosso egoísmo, para que vençamos nossos inimigos ocultos, mas, sobretudo, Senhor, consigamos também superar as adversidades dos nossos relacionamentos, entendendo que estamos aqui de passagem e que o amor que ora nos possibilita para construirmos será o farol, como é o teu farol, Senhor, que iluminará toda a humanidade, destruindo as fronteiras, Senhor, desfraldando a única bandeira que deve tremular em todos os corações,
a bandeira da paz, a bandeira do amor. Obrigado, Senhor, e que assim seja.